Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da Verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Segunda Revelação, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 4 de janeiro de 1970. Compreendi sem nenhuma dificuldade a primeira revelação explicada pelo céu da LBV. Realmente, a unificação das 4 revelações do Cristo de Deus é trabalho original, único na história, destinado a revolucionar o mundo inteiro. Já que a LBV inicia a segunda revelação, pergunto: o catolicismo está certo quando ensina que Deus e Jesus são a mesma pessoa? Como já foi explicado, todos os ensinamentos do Centro Espiritual Universalista da Legião da Boa Vontade são do Espírito da Verdade à luz do Novo Mandamento. Sem a quarta revelação, antecipando o fim dos tempos, seria impossível a unificação concretizada pela LBV, colocando o Brasil na vanguarda do mundo. Iniciando agora a segunda revelação, o unificador adverte: nesta obra final do ciclo, o Cristo permanece acima de todos os homens, por mais iluminados e celebrados que sejam, e de todas as religiões e filosofias por eles criadas. Aqui se fundem todos os ensinos de origem divina, de que se apossaram os chefes ou líderes espirituais ou religiosos de todos os povos e nações da terra. Ao Cristo, o que é do Cristo. A César, somente o que é de César. Quer dizer, o céu apresenta à humanidade o verdadeiro cristianismo do Cristo, que é o cristianismo do Novo Mandamento. Damos a palavra, portanto, ao Espírito da Verdade, que explicará tudo o que é necessário saber antes de dar a todos a explicação dos 4 evangelhos de nosso Senhor e Mestre Jesus. Na realidade, o unificador é o próprio Cristo, através dos Espíritos que, em seu nome, governam este planeta. Preliminarmente, a distinção entre o Pai e o Filho. Disse Jesus: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti,
o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, o Cristo que enviaste. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3. Com esta sentença, o próprio Cristo deu testemunho da unidade indivisível de Deus. Na chamada era pagã, que se perde na noite dos tempos, e quando se iniciou a era hebraica, as relações ocultas ou patentes entre vivos e mortos, ou encarnados e desencarnados, como entre protegidos e protetores, haviam preparado e mesmo começado a obra da vida eterna, trazendo ao homem o conhecimento de Deus, Criador, incriado e soberano Senhor do Universo. A comunicação do mundo espiritual com o mundo corpóreo, sendo uma das leis da natureza, é por isso mesmo lei eterna. Foi essa comunicação, antes da ideia da unidade divina, que estabeleceu naturalmente as relações ocultas ou manifestas de todas as categorias de espíritos, bons ou maus, com as criaturas humanas. E foi esse intercâmbio dessas relações permanentes que deu origem ao politeísmo. Apesar de tudo, em todos os povos, através de todos os cultos, se conservava o conceito da unidade divina, que entre os iniciados dominava todas as divindades, cultuadas ou adoradas pelas massas. Em verdade, só as multidões se achavam transviadas. A ambição e o abuso do poder, temporal e espiritual, tinham interesse em mantê-las na ignorância, para mais facilmente subjugá-las. E mantiveram o vulgo assim, ainda por muito tempo, entre os gentios, pois 400 anos antes de aparecer o Cristo na Terra, condenaram Sócrates à morte pela cicuta. Mas, voltando à era hebraica, os Espíritos do Senhor abriram os caminhos da primeira revelação, já escolhido para a obra de preparação do advento da era cristã. Partiu do Egito o povo hebreu, que também se encontrava sob a influência das crenças pagãs, embora tenha sido o que mais se aproximou do monoteísmo saneador. Eis porque foi posto sob o comando de Moisés para a era preparatória, que devia cumprir-se pela série dos profetas, até a vinda do predito e prometido Messias, o Cristo de Deus. E por isso, atendendo à necessidade de sempre ligar o presente ao passado, a fim de desenvolver, explicar e depurar as crenças, a revelação hebraica, proclamando afinal o monoteísmo, chamando a Deus o Eterno, único Eterno. O intitulou Deus dos Deuses e acrescentou: Deus tomou assento na Assembleia dos Deuses e, assentado entre eles, julga os deuses. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Destarte, Moisés preparou o conhecimento de Deus,
Deus único, o Criador da terra e do céu, o Criador incriado, Criador de tudo que é, no infinito e na eternidade, com esta voz imensa: eu, o Eterno, único Eterno, sou aquele que é. Em face da obra realizada, já na época em que apareceu no mundo, não só no seio do povo hebreu, pela revelação mosaica, mas também pelos Espíritos em missão entre os gentios. Jesus proferiu esta sentença eterna para levar a humanidade ao conhecimento perfeito do Pai. Deus é Espírito, verdade destinada a destruir, a respeito do Eterno, toda ideia de corporeidade. Ela preparou ainda mais o conhecimento de Deus, mediante a compreensão do que é o Espírito para o homem. Estabeleceu a distinção que era mister fosse feita e compreendida entre o circunscrito e o irrestrito, o finito e o infinito, a criatura e o Criador. Para escoimar de erros, as crenças da era cristã, formadas sobre o império da letra, e que haviam alterado, falseado e desnaturado a obra da revelação messiânica, e também para explicar e desenvolver essa obra, expungindo os erros das interpretações, preceitos e dogmas forjados pelos homens. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: não há outro Deus senão só um, pois ainda que houvesse os que se chamam deuses, quer na terra, quer no céu, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Tudo está nele, tudo vem dele, tudo existe por ele. Nele temos a vida, o movimento, o ser. Só ele possui a imortalidade e habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu e nem pode ver, e que é a honra e o poder na eternidade. Deus de glória, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá aos homens de boa vontade o espírito de sabedoria para o conhecer. O Espírito da verdade confirma a diferença entre o Pai e o Filho, entre Deus e Jesus, cumprindo as ordens do próprio Cristo.